Hare Krishna, bom dia a todos. Então, é uma honra estar aqui hoje com vocês pelo Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Minhas reverências aos devotos. Muito obrigada, Prabhu Paravioma, pelo convite. Então, hoje nós vamos continuar o estudo de Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 15, verso 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este capítulo é intitulado Descrição do Reino de Deus. Então, vamos aqui ler o sânscrito e a tradução e o comentário fornecidos por sua divina graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, o verso 33 diz o seguinte: Nahi antara bhagavatiha samasta kukshav atmanam atmaninabho nabhasivadhira pashanti yatra yuvayusura linginokim Vyudpaditam Hyudarabhedi Bhayam Yatosya. Então, aqui os 4 Kumaras dizem o seguinte: no mundo Vaikunta há total harmonia entre os residentes e a suprema personalidade de Deus. Assim como dentro do espaço há total harmonia entre o céu grande e o pequeno. Por que então há uma semente de medo neste campo de harmonia? Essas duas pessoas estão vestidas como habitantes de Vaikunta, mas de onde poderia ter surgido sua desarmonia? Então, o Srila Prabhupada é o seguinte: assim como há diferentes departamentos em cada estado neste mundo material, o departamento civil e o departamento criminal, da mesma forma, na criação de Deus, há 2 departamentos de existência. Assim como no mundo material observamos que o departamento criminal é muito menor que o departamento civil, da mesma forma, este mundo material, que é considerado departamento criminal, é uma 4ª parte de toda a criação do Senhor. Todas as entidades vivas que são habitantes dos universos materiais são consideradas como mais ou menos criminosas, visto que não desejam obedecer à ordem do Senhor, ou são contra as atividades harmoniosas da vontade de Deus. O princípio da criação é que o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, sendo alegre por natureza, converte-se em muitos a fim de aumentar seu júbilo transcendental. Bom dia, Marcos. As entidades vivas como nós, sendo partes integrantes do Senhor Supremo, destinam-se a satisfazer os sentidos do Senhor. Assim, logo que há uma discrepância nesta harmonia, a entidade viva é enredada por Maya, ou ilusão. A energia externa do Senhor chama-se mundo material, e o reino da energia interna do Senhor chama-se Vaikunta, ou reino de Deus. No mundo Vaikunta não há desarmonia entre o Senhor e os habitantes. Portanto, a criação de Deus no mundo Vaikunta é perfeita. Não há motivo de temor. Todo o reino de Deus é uma unidade tão completamente harmoniosa que não há possibilidade de inimizade. Tudo lá é absoluto, assim como há muitos sistemas fisiológicos dentro do corpo que, não obstante, trabalham sob uma só ordem para a satisfação do estômago.
E assim como uma máquina há centenas e milhares de peças que, não obstante, funcionam harmoniosamente para satisfazer o objetivo da máquina. Nos planetas Vaikunta, o Senhor é perfeito e os habitantes também se ocupam perfeitamente a serviço do Senhor. Os filósofos mayavadis, os impersonalistas, interpretam este verso de Bhagavatam como significando que o pequeno céu e o grande céu são uma coisa só. Mas essa ideia não é aceitável. O exemplo do pequeno e do grande céu também é aplicável dentro do corpo de uma pessoa. O grande céu é o próprio corpo, e os intestinos e outras partes do corpo ocupam o pequeno céu. Cada parte do corpo tem individualidade, muito embora ocupe uma pequena parte da totalidade do corpo. Analogamente, toda a criação é o corpo do Senhor Supremo e nós, as criaturas ou qualquer coisa que seja criada, não passamos de uma pequena parte daquele corpo. As partes do corpo nunca são iguais ao todo. Isto não é possível jamais. Bhagavad Gita afirma-se que as entidades vivas, as quais são partes integrantes do Senhor Supremo, são eternamente partes integrantes. Segundo os filósofos mayavadis, a entidade viva em ilusão considera-se parte integrante, embora na verdade seja igual ao todo supremo. Essa teoria, só retornando. Bhagavad Gita afirma que as entidades vivas, as quais são partes integrantes do Senhor Supremo, são eternamente partes integrantes. Segundo os filósofos mayavadis, a entidade viva em ilusão considera-se parte integrante, embora na verdade seja igual ao todo supremo. Isso na filosofia mayavada. Esta teoria não é válida. A unidade entre todo e parte está na qualidade de ambos. A unidade qualitativa da pequena e da grande porção do céu não implica em que o pequeno céu se torne o grande céu. Não há motivo para a política de divisão e domínio nos planetas Vaikunta. Não há medo por causa da coincidência de interesses do Senhor e de seus residentes. Maya significa desarmonia entre as entidades vivas e o Senhor Supremo. E Vaikunta significa harmonia entre eles. Na verdade, todas as entidades vivas recebem provisões do Senhor e são mantidas por Ele, porque Ele é a entidade viva suprema. Mas criaturas tolas, embora na verdade estejam sob o controle da entidade viva suprema, desafiam sua existência e tal estado chama-se Maya. Às vezes elas negam que haja um ser como Deus. Elas dizem, tudo é vazio. Outras vezes o negam de uma maneira diferente. Pode ser que exista um Deus, mas ele não tem forma. Ambas essas concepções surgem da condição rebelde da entidade viva. Enquanto esta condição rebelde prevalecer, o mundo material continuará em desarmonia. Harmonia ou desarmonia são entendidas em função da lei e da ordem de um lugar em particular. A religião é a lei e a ordem do Senhor Supremo. No Srimad Bhagavad Gita, encontramos que religião significa serviço devocional ou consciência de Krishna. Krishna diz, abre aspas, abandona todos os demais princípios religiosos, simplesmente torna-te uma alma rendida a mim. Fecha aspas. Isto é religião. Quando alguém é plenamente consciente de que Krishna é o desfrutador supremo,
e Senhor Supremo e age acordemente, então se manifesta a verdadeira religião. Nada que vá de encontro a este princípio pode ser considerado religião. Portanto, Krishna diz: abandona todos os demais princípios religiosos. No mundo espiritual, este princípio religioso da consciência de Krishna é mantido harmoniosamente e por isso esse mundo chama-se Vaikunta. Se os mesmos princípios puderem ser adotados aqui, integral ou parcialmente, isso também será Vaikunta. O mesmo se aplica a qualquer sociedade, tal como a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Se os membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, depositando fé em Krishna como o centro, viverem harmoniosamente, segundo a ordem e os princípios do Bhagavad Gita, então estarão vivendo em Vaikunta e não neste mundo material. Hare Krishna, Shri Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurum Militandina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Vanchakalpatarubhesha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, Grantarashmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 15, verso 33. No mundo Vaikunta, a total harmonia entre os residentes e a suprema personalidade de Deus, assim como dentro do espaço, a total harmonia entre o céu grande e o céu pequeno. Por que então há uma semente de medo neste campo de harmonia? Estas duas pessoas estão vestidas como habitantes de Vaikunta, mas de onde poderia ter surgido sua desarmonia? Então, bom dia, Hare Krishna. Bem, vamos tentar contextualizar algo imenso e limitado nesta passagem de Srimad Bhagavatam. Vamos tentar contextualizar brevemente, né? Não temos como esgotar essa passagem em 40 minutos, mas vamos rememorar, fazer aqui juntos essa imersão. Então aqui, nesta fala, pontualmente, os sábios, os Kumaras, que eram sábios muito velhos, muito idosos, mas que decidiram assumir formas de crianças, de meninos, para que eles não arcassem com o ônus do envelhecimento e dos dobramentos do que o tempo traz. Então, eles permaneciam sempre crianças, sempre Kumaras. Sanat, Sananda, né? Então, são 4 grandes sábios que sempre andavam unidos. E eles, justamente, Prabhupada explica em seus comentários anteriores que através da yoga mística, esses sábios adquiriram a siddhi de se tornarem mais leves do que o mais leve. É uma siddhi específica da yoga. E por se tornarem tão leves, eles conseguiram cruzar a fronteira do mundo manifesto, do mundo material, para o mundo espiritual. Então, a fronteira entre o mundo manifesto e o mundo imanifesto. O mundo imanifesto quer dizer que os modos materiais da natureza, bondade, paixão e ignorância, não se manifestam. Então, estamos falando dos planetas Vaikunta, do mundo espiritual. Então, nessa passagem aqui, eles estão com muita raiva. Então, se a gente recita o sânscrito,
E a fala deles, fazendo análise de discurso, eles estão com muita raiva. E tanto que no verso anterior, no verso de número 32, Brahma fala, narra, Munaya Utuhu. Então os sábios disseram, quem são essas duas pessoas envolverem tão discordante mentalidade? Apesar de estarem situados na posição mais elevada do serviço ao Senhor e de terem supostamente desenvolvido as mesmas qualidades que o Senhor, como podem essas duas pessoas Como podem essas duas pessoas estar vivendo em Vaikunta? Onde está a possibilidade da vinda de um inimigo a este reino de Deus? A Suprema Personalidade de Deus não tem inimigos. Quem poderia ter inveja dele? Provavelmente as duas pessoas são impostores e por isso suspeitam que os outros sejam como eles. Então aqui os sábios, os Kumaras estão com muita raiva mesmo. Agora, é interessante que nós precisamos aqui contextualizar, fazer um encadeamento, encadear essa história, porque, vejam mesmo, nós estamos falando de algo. Bom dia, Thalita, bom dia, Shirley, bom dia, sejam bem-vindos. Nós estamos falando de uma história, de um evento que se passou na fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque antes, né, esse capítulo é descrito como o título é Descrição do Reino de Deus, mas antes, vocês se lembrem comigo que nós estudamos o capítulo anterior foi justamente a gravidez de Dite ao anoitecer. Isso não, você tem que parar com isso agora. Gente, desculpa, eu estou com meus filhos, eu estou falando para eles fazerem silêncio. Então, o capítulo anterior foi Dite, a gravidez de Dite ao anoitecer. Então, o que vamos encadear, certo? Então, nós temos anteriormente, aqui no planeta Terra, foi narrada, houve um diálogo entre os sábios Maitreya e Vidura. E Maitreya aqui no planeta Terra, ele remonta outros níveis de diálogo, de conversa, de narrativas. Então, Maitreya, ele justamente, né, porque Vidura faz uma pergunta, né, como que... ele estava meio frustrado, Vidura, depois da Batalha de Kurukshetra, e ele quer se aprofundar no conhecimento dos Vedas, né, no Siddhanta, na conclusão. Ele faz algumas perguntas, sabe, Maitreya, então vai revelando uma cascata de vozes, ele conclama várias narrativas para explicar essas questões à Vidura, isso sabe Maitreya. E aí então ele conta a história de como Diti, nos planetas celestiais, em Satyuga, ficou grávida, né? Que é a história dela com o poderoso sábio o grande sábio Kashyapa Muni. E como que ela fica grávida, porque na verdade lá nos planetas, então nós estamos aqui num plano, no diálogo entre Maitreya e Vidura, aqui na Terra, no planeta que nós estamos hoje em Kali Yuga. E Maitreya e Vidura falavam uma transição de eras, de Dwapara para Kali Yuga, nós estamos em Kali. E Maitreya e Vidura conversam sobre como em outra esfera da existência material, ou seja, nos planetas celestiais, numa outra era, ou seja, em Satyuga, Diti ficou grávida do grande e poderoso sábio Kashyapa. E nessa história, Diti fica grávida, a gente sabe disso, né? Kashyapa Muni disse, olha, não é um momento auspicioso lá nos planetas celestiais, mas ela descobre, né, o Kashyapa, devido ao grande poder dele, yógico e de previsão, ele fala, olha, vão ser asuras, essas crianças estão sendo concebidas num horário inauspicioso, vão ser asuras, porém, eles vão ser liberados por Deus, por Vishnu. Kashyapa faz essa previsão para Diti e ela fica tranquila. Ela fala, então, tudo bem, ela respira aliviada, então eles
vão ser liberados por Deus e Kashyapa ainda arremata. E o seu neto, vai ser um grande devoto, que no caso é Prahlada Maharaj. Então, vamos acompanhar, né? Esse diálogo entre Maitreya e Vidura se dá aqui no planeta Terra, na transição do Apara e Kali. E Maitreya rememora uma história muito antiga de Satyuga que se passa nos planetas celestiais. Pois pronto, Diti fica grávida. Só que a gestação dela foi um caos para os planetas no mundo celestial. Maitreya diz para Vidura que foi tão caótica essa gravidez, era tão assim, foi tão assim, de um poder tão inconcebível, mas um poder pesado, um poder, digamos, do mal, que a luz do sol nos planetas celestiais foi amenizada, foi diminuída. A luz do sol, ela diminuiu. Os planetas celestiais, existiram Prabhupada em uns comentários desse capítulo, né, que é a descrição do Reino de Deus, e no capítulo anterior, ele fala que no mundo manifesto, que é Ekapad Vibhuti, ou seja, 1/4 da criação de Deus é manifesta, ou seja, os modos materiais, bondade, paixão e ignorância se manifestam. E é onde nós estamos, divas, atmas, sob efeito de Mahamaya, né, em ilusão. E esse Ekapad Vibhuti, 1/4 da criação, é a porção menor da criação de Deus, na verdade. Porque existe a criação numericamente, até a gente tem até uma fração, né? As escrituras, o Shishopanishad, ele coloca para a humanidade porciona essa criação de Deus, né? Em termos fracionários. Então, Ekapad, 1/4 é onde nós estamos. Os mundos celestiais, os planetas, né, dos céus, onde Brahma vive, os deuses, os devas, também é Ekapad, é 1/4 também da criação. Agora, Tripad, ou seja, 3/4, vejam, em termos de fração, 3/4 é uma porção bem maior. Então, 3/4 da criação são os mundos espirituais, os planetas Vaikunta, onde os modos bondade, paixão e ignorância não se manifestam. E esse capítulo, né, como eu falei inicialmente, não tem como a gente esgotar em 40 minutos, a gente tem que ler, reler, ver o sânscrito e se debruçar, fazer uma imersão, porque esse capítulo é a descrição do reino de Deus. Então, vejam mesmo que interessante, porque toda a utopia humana de encontrar um lugar perfeito, um lugar sereno, absolutamente sereno, pacífico, belo, repleto absolutamente de prazer, infindável prazer. Toda essa utopia nossa, ela, na verdade, é algo muito profundo, porque condiz com o desejo nosso, enquanto parte de Deus, o nosso desejo intrínseco de voltar ao lar, de voltar ao Supremo, né? Usando a célebre frase que Srila Prabhupada inúmeras vezes utilizou em seus comentários, a Bhagavad Gita, a Srimad Bhagavatam. Então, condiz com esse desejo de voltarmos a esse lugar, esse Tripad Vibhuti, esse lugar, esses 3/4 da criação que é espiritual. E ao mesmo tempo, né, se considerarmos as escrituras tais como elas são, sem nós nos apropriarmos de qualquer senso de interpretação, né, errônea, equivocada, ou iludida, ou egóica, qualquer interpretação nesse nível, nós vamos gradualmente, paulatinamente, nos aprofundarmos nesse darshan, e nós vamos nos aprofundar nessa visão do que está sendo descrito aqui. Então, voltando para as narrativas, quando Maitreya narra para Vidura que no mundo celestial o Sol teve a sua luz dirimida, atenuada por causa da escuridão, da gravidade, do peso que foi a gestação de Diti, os devas preocupados com esse
caos no mundo celestial, com esses maus presságios, eles se aproximam de quem? Do pai, Brahma, né? Que nasce do caule da flor de lótus do umbigo de Vishnu, e Brahma, que subcria. Brahma é responsável pela Visarga, em sânscrito é a subcriação, ou seja, ele manipula, ele articula toda a logística do mundo criado, do mundo manifesto, e cria também os devas. Então, os devas se aproximam de Brahma, oram a Brahma, né, num caráter muito elevado. As orações, se a gente analisar as orações dos deuses para o Senhor Brahma, são orações muito elevadas, que colocam Brahma no top, né, da divindade. Mas eles oram assim, imbuídos de grande humildade, para pedirem conselho, para solicitarem auxílio. Então, nesse momento, nos céus, quando os devas, preocupados com a gestação de Diti, pedem auxílio a Brahma, Brahma narra o que aconteceu na fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual, em tempos de antanho, que a gente nem pode mensurar. Então, Brahma é que narra essa passagem que a gente está estudando hoje. Então, esse trecho que nós estamos lendo, esse verso em sânscrito que nós lemos, são os sábios meninos, os Kumaras, os sábios antigos, muito velhos, com muitos anos de idade, mas que permanecem sempre Kumaras, sempre crianças, e que, devido a conquistarem a Siddhi, a perfeição, de serem mais leves do que o mais leve, eles conseguem cruzar a fronteira. Olha a tecnologia que eles utilizaram. Eles conseguem cruzar a fronteira entre o mundo manifesto e o mundo imanifesto. E é justamente aqui onde nós estamos. Então é Brahma que está contando essa história para os deuses, para apaziguar o coração dos deuses que estavam aflitos com a escuridão do mundo celestial. E Brahma, logicamente, vai contar, né, gente, o que aconteceu aqui, porque ele vai dizer, no desfecho desse capítulo, eu não vou antecipar muito, que vocês vão continuar esse estudo com os outros momentos de palestra, mas ele diz que, na verdade, a gestação de Diti, né, representou tudo isso, levou esse caos aos céus, porque ela, na verdade, estava gestando Jaya e Vijaya, que eram os dois porteiros da fronteira do mundo material e do mundo espiritual. Então era a fronteira, era o liame, assim, a transição muito sutil entre o mundo manifesto e o mundo espiritual, o mundo imanifesto. Então aqui esses meninos, esses sábios Kumaras, eles queriam ter o darshan de Vishnu, eles queriam entrar em Vaikunta. Mas no 7º portão eles foram impedidos. Eles foram impedidos e, devido a isso, eles estão aqui repletos de ira. Então eles falam assim, como que pode, né? A gente sabe que no mundo Vaikunta, dos planetas Vaikunta, não há nenhuma dissonância, pelo contrário, só há consonância, só há alinhamento, integridade entre os residentes e Deus que diretamente governa esses mundos. Não há medo, não há raiva, não há inveja. Mas então vocês são impostores? Vocês são impostores, estão vestidos desse jeito, estão com tantas joias, né? Tão opulentos, mas são impostores, não são dignos de estarem aqui. Então vocês vão ter que descer. Vocês estão aqui nessa fronteira e vocês têm que ir para baixo. Não merecem estar onde estão. Não merecem estar onde estão. Então, assim, estão com muita raiva. Com muita raiva. E aí,
a, com essa confusão toda, ali na fronteira, Shri Prabhupada explica que Jai e Vijaya, eles retornaram ao mundo mortal, o mundo do Sansara, o ciclo de nascimentos e mortes, porque eles não estavam diretamente em Vaikuntha, eles estavam na fronteira. Estavam com um pezinho fora e um pezinho dentro. Entende? Então, a posteriori, nos próximos comentários, a Prabhupada vai explicar sobre isso. E assim mesmo, é tão grande essa história, é tão interessante, porque antes de Brahma explicar para os deuses e apaziguar os corações deles, porque Brahma vai dizer assim, olha, eles são Jai Vijaya, Diti está gestante, né? Brahma, dentro da sua clareza, da sua clarividência, ele viu, ele sabia que ela estava grávida de Jai Vijaya, na verdade, né? Que a posteriori nascem como dois poderosíssimos Asuras que são nada mais nada menos do que Hiranyaksha e Hiranyakashipu nos planetas celestiais, tudo mais. E depois, em outro nível, um deles também nasce como Kansa no planeta Terra, em Dwapara. Né? Então eles vão descendo até de novo serem liberados pelo Senhor Krishna. E assim mesmo, Brahma apazigua, fala, olha, fiquem tranquilos, porque Vishnu mesmo vai consertar essa situação. Né? Vai consertar a situação. Então, aqui no significado, no comentário de Prabhupada, o verso 33, Prabhupada, inclusive, usa essa analogia, diz que o mundo material é um universo criminal. Né? Então, ou seja, por mais sutil que tenha sido o sentimento ali de Jai Vijaya, ao não permitirem que grandes autoridades entrassem em Vaikuntha, por mais sutil que tivesse sido ali a inveja, o medo, eles sentiram medo também, eles desceram. E é interessante que Brahma também explica para os deuses, Srila Prabhupada, ele também elucida para a gente nos seus comentários que por Jai Vijaya, porque não foi a primeira vez que Jai Vijaya impediram grandes personalidades de retornarem a Vaikuntha. Depois que eles estão irados, os Kumaras e Vishnu, Narayana, e aí, gente, a gente tem que ver como que essa descrição é dada por Brahma. Porque Brahma está aqui descrevendo o mundo espiritual. Então, né, Brahma, aqui no, que subcria o mundo manifesto, está descrevendo o mundo espiritual. E as descrições são interessantíssimas. Que a gente precisa realmente ler e reler, estudar e reestudar. Porque essa descrição do mundo espiritual, ela está totalmente em consonância, por exemplo, aqui na Gita, quando Krishna fala para Arjuna, antes da Batalha de Kurukshetra, essa passagem do capítulo Alcançando o Supremo. Né? Então, está totalmente em consonância se nós fizermos esse cotejo, essa comparação. Então, quando Brahma descreve para os devas, ele fala que Vishnu se aproxima, na forma de Narayana, ali da fronteira entre mundos, e ele apazigua os Kumaras. Os Kumaras se arrependem. Nossa, a gente amaldiçoou essas grandes almas, a gente amaldiçoou essas grandes almas de Jai Vijayas, mas foi um erro. Aí Vishnu, não, tá tudo bem. Se acalmem, porque eles são meus devotos e eu quero que isso aconteça. Na verdade, Srila Prabhupada fala, né, que o desejo de luta em Deus se manifesta ali, tanto que ele vai lutar em outros níveis, no mundo no mundo celestial e aqui no planeta Terra. Deus vai lutar com Jai Vijaya em outros contextos, em outros níveis, né? E Prabhupada explica porque são 12 raças, né? 12 maneiras de interação com Deus, de serviço a Deus, de interação. E no caso de Jai Vijaya, eles estavam nessa raça belicosa. Eles entraram nesse humor de luta
e de ira. Tanto que Vishnu, Narayana, quando se aproxima dos Kumaras para apaziguar ali a situação, ele fala: se acalmem, porque em outro momento anterior a esse, também Jai e Vijaya recusaram a entrada de Lakshmi em Vaikuntha. Então, é tão profunda a história, tão grande, que Narayana diz que em um momento Lakshmi, ela havia saído de Vaikuntha e quando foi retornar Jai Vijaya, também não permitiram que ela retornasse, que ela entrasse ali no portão. E ela ficou com muita raiva. Então não era a primeira vez. Essa questão de Jai Vijaya não permitir a entrada era uma reincidência, Era algo que se repetiu aqui também com os Kumaras. E por estarem envolvidos nessa situação de pessoas, né, de grandes personalidades, autoridades estarem se envolvendo ali com essa raiva, com essa ira, então eles, quando descem dessa fronteira entre mundos, eles se envolvem em graças, em situações com Deus que envolvem ira e relações de luta, né, belicosas. Isso também é explicado nos versos posteriores. E assim mesmo, Shri Prabhupada, né? O que a gente pode tirar aqui? Nós, assim, em Kali Yuga, né? Tentando estudar, perscrutar, analisar Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam. O que a gente pode tirar de ensinamento, né? Prabhupada justamente está aqui colocando no seu comentário que este universo material ele é comparado a essa prisão, esse universo onde são punidos os crimes. Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né? Porque é um ponto que nos coloca diante de um sentimento de assunção, ou seja, nós assumimos, né, se tivermos a coragem para tal, assumimos que cometemos delitos, sabe? Logicamente que isso não é possível sabermos, não é possível lembrarmos o que fizemos. Krishna fala na Gita: eu dou o conhecimento, dou o esquecimento. Mas, colocando as lentes das escrituras, tal qual elas são, né, e se nós quisermos entender, nos aprofundar e realizar essa ciência, porque Brahma, inclusive, Maitreya, um dos termos que Maitreya, no seu diálogo com o sábio Vidura, trata Brahma é Vijnanadrik, né? Ou seja, aquele conhecedor da ciência. Então, se nós quisermos realmente analisar essa ciência e nos apropriarmos dela, temos que assumir esse processo, né, de uma maneira responsável, de assumir essa responsabilidade das nossas ações e entender que se estamos nesse Ekapade, nesse 1/4, nesse universo prisional, é porque delitos foram cometidos. E que são esses delitos, né? O que seriam isso? É justamente a parte integrante de Deus, nós, almas divas, não estarmos em consonância, não estarmos em alinhamento com a nossa gênese, com o nosso Criador. Então, à medida em que somos encobertos, obliterados pelos problemas, né, materiais, ira, desejo e luxúria, né, que são os 3 portões que conduzem ao inferno. O Krishna fala isso na Gita, né? Então, à medida que nós somos lançados para esse universo prisional, nós estamos já obliterados. Então, o poder do conhecimento, e ele está disponível, porque ao mesmo tempo, olha só que interessante, ao mesmo tempo que nós, através da assunção da responsabilidade dos nossos delitos, caímos, ao mesmo tempo, Deus e as autoridades deixam
legam para nós o conhecimento, a ciência, para que através da aquisição desse conhecimento científico façamos o movimento contrário, o movimento de ascensão, o movimento de subida. E essa é a ciência. Tanto que Krishna fala aqui na Gita, no capítulo que eu havia mencionado, como ele está em consonância com o Srimad Bhagavata. Então, aqui na Gita, se vocês estiverem aí, em mãos, fácil a Gita, o capítulo 8, Alcançando o Supremo, Krishna diz o seguinte: Yam, yam, vapis, maram, bhavam, tyajati ante, kalevaram, tam, tam, evaiti kaunteya, sadatad bhava bhavitaha. Então, Krishna diz, qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Olha que interessante. Então, tanto para cair, o estado, né? No caso de Avidjaya, eles são gerados como asuras, vocês lembram, né? Kashyapa falou, olha, esse horário é inauspicioso para gerarmos. Mas aí, então, eles geram e eles caem. Jaya vão nascer como os poderosos asuras Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então, o estado ante Kalevaram, o segundo final da expiração, quando a gente sai desse corpo transitório, esse estado de consciência a gente alcança na próxima vida. Então, tanto para cair, quanto para fazer o movimento contrário, para subir. Esse é o ponto. Tanto que no verso Krishna fala assim, subsequente, Tasmat sarveshu kalishu mam anusmara yudhyacha mayarpita manobudhi mam ivashasya samshaya. Então Krishna fala, portanto, Arjuna, você deve sempre pensar em mim na forma de Krishna e ao mesmo tempo cumprir com o seu dever prescrito de lutar, com suas atividades dedicadas a mim e sua mente e inteligência fixas em mim. Não há dúvida de que você me alcançará. Né? Então, isso é muito bonito porque Krishna está falando aqui de Bhakti Yoga, né, de ação, da yoga, ou seja, do alinhamento. O Bhakti, o sentido espiritual, o que ele almeja? O que ele tem como escopo, como objetivo? É agir em consciência de Krishna. Porque a gente já sabe disso, não tem como parar de agir, né? Não tem como a gente se refugiar na floresta e meditar, tentar chegar em transe samadhi assim. Não vai funcionar, porque o que Krishna fala pra gente na Gita? Sem trabalho, Arjuna, não tem como a pessoa sustentar nem o próprio corpo, sem ação. Então, Krishna está legando pra gente o processo em Kali Yuga, né? O conhecimento, como a gente se libera do universo prisional. Então, precisamos já agir, é um fato, mas com a consciência correta, né? A gente se conectando, se alinhando à nossa gênese, à nossa fonte. E assim experimentamos paz, gradual serenidade, gradual bem-aventurança ilimitada, bem-aventurança e liberdade. Por isso que Srila Prabhupada, em seu comentário, vejam mesmo, ele diz exatamente que mesmo no mundo material, se nós cultivarmos essa consciência, esse alinhamento, essa integração de interesses, nós alcançamos Vaikuntha. Olha que interessante, essa consciência Vaikuntha mesmo no mundo manifesto, no mundo prisional. Tá bom? Então vejam mesmo, não tem como a gente se estender muito, né? Por causa do nosso tempo de Kali Yuga. Nosso tempo muito reduzido em Kali Yuga. Nosso tempo não é um tempo celestial, quiçá um tempo em Vaikuntha, que não tem tempo, não tem kala, né? Não tem ação do tempo. Aqui a gente tem ação do tempo.
Então precisamos ser breves, mas ao mesmo tempo sérios, tanto quanto possível, para que a gente se aprofunde na ciência. E eu vou recitar para vocês um poema do meu livro, O Céu em Teu Sorriso. O Prabhupada Vyoma sempre pede que eu recite poemas. Então, esse livro chama O Céu em Teu Sorriso. E eu vou ler para vocês porque nesse capítulo de descrição do reino de Deus, a gente tem descrições detalhadas que o Senhor Brahma, a autoridade que subcria esse universo manifesto, ele nos confere descrições detalhadas desse mundo espiritual. Como que Deus se porta, se comporta, como que são seus associados, o que ele faz, como ele anda, sabe? Então, se a gente realmente for... Eu não vou detalhar porque o nosso verso hoje é o número 33, mas Brahma ele nos dá essa visão, esse darshan. Então, para arrematar brevemente, eu vou recitar para vocês um poema que está em consonância, né, com esse desejo de termos esse darshan. O eu lírico ele fala assim: tomada pelas ondas de teu riso, de teu doce riso, perco a noção do exterior. Foi isso que sempre desejei. O alumbramento emerge na refulgência do amor. Submersa nesta doce meditação, perco a noção das horas, do movediço tempo. Sorrio livremente e sem motivos. Dos purificadores, eis o vento. E vejo-me passando simplesmente, mas o nosso encontro já está consubstanciado. Vivo livre, sem medo, sem raiva. Só quero te guardar sempre em meus braços. Então, o que o eu lírico ele coloca aqui pra gente, né? Esse desejo ontológico da diva, da alma, de nos reconectarmos, de nos reencontrarmos com nossa gênese, com a nossa fonte criadora. Tá bom? Então aqui nós estamos estudando uma história de queda, mas também uma história de ascensão. Bem, se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, estamos aqui com alguns participantes da nossa live. Opa! Então, muito obrigada pela presença de todos, a Mira, o Niraj, a Shirley, Thalita, o Marcos. Muito obrigada mais uma vez para o Pravyoma pelo convite. Então, parabéns a Rio de Janeiro pelo estudo sistemático das escrituras, Shila Prabhupada, Ki Jai, Hare Krishna. Muito obrigada, um excelente fim de ano, uma excelente transição 2024 para 2025. Que tenham paz, prosperidade, sucesso e avanço na vida espiritual. Hare Krishna.